Olá para você que está aí do outro lado. Eu sou o Salino Orlando Gap, consultor de qualidade, higiene, saúde, segurança e ambiente. E hoje eu trago comigo uma apresentação na qual vamos tratar acerca do extintor de incêndio e sua utilidade em matéria de segurança no trabalho. Começando por uma pequena introdução, por definição, um extintor de incêndio é um equipamento de segurança portátil, autônomo e de fácil manuseio, projetado para combater e controlar princípios de incêndio em seus estágios iniciais. Bem, por que é que nós falamos que ele é um equipamento portátil e autônomo? Primeiro, portátil. É portátil porque extintor de incêndio é todo aquele equipamento que nos deve facilitar na transportação de um lugar para o outro. Quando nós estivermos diante de uma situação menos boa, de um fogo, e que queiramos acudir àquela mesma situação para o extinguir, para apagar. Ok. E os extintores de incêndio, em matéria de segurança no trabalho, eles são classificados em diferentes pesos e medidas, ou quilogramas. Existem extintores de incêndio de 5 kg, existem aqueles extintores de incêndio de 6 kg, existem até de 1 kg, tem extintor de incêndio de 9 kg, tem aqueles outros que é para estaleiros industriais, no caso, ou grandes instalações ali nas operações, tanto do ramo petrolífero e de outros ramos, que devem, não é, implementar aqueles extintores de incêndio de 25 kg ou até mais quilos do que esses. Mesmo esses, com aquele peso todo que têm, eles, se nós repararmos, a partir da fabricação e até dos armazéns fornecedores, esses extintores vêm num carrito, ficam pendurados naquele carrito, e aquele carrito contém rodas. Isso para facilitar na locomoção ou na transportação de um local para o outro, porque às vezes o problema de incêndio não é naquele mesmo lugar onde os extintores estão fixados. Ok. Agora, ele funciona na verdade liberando um agente extintor. Esse extintor de incêndio, a sua funcionalidade começa por ser a liberação do agente extintor. O que é este agente extintor? Os agentes extintores, na verdade, são todas aquelas substâncias que ficam dentro do extintor de incêndio, como no caso da água, a espuma, o dióxido de carbono, que é o CO2, e o pó químico. Então, esses agentes extintores, por si só, também fazem ou estruturam os diferentes tipos de extintores. Na verdade, são 7 diferentes tipos de extintores em matéria de segurança no trabalho, mas com aquilo que nós trouxemos hoje para discutirmos ou para apresentarmos, vamos apenas falar de 4 diferentes tipos de extintores. Talvez numa outra apresentação, talvez não, numa outra apresentação assim iremos falar de todos os diferentes tipos de extintor, porque vamos preparar uma matéria que vai tratar única e exclusivamente disso. Ok, voltando à vaca fria, os agentes extintores, repetimos, a água, o pó químico, o dióxido de carbono e também a espuma. Bem, conforme dissemos, existem diversos tipos de extintores e cada um desses, na verdade, está designado para diferentes classes de incêndio também. Aqui também é uma outra situação, temos que perceber que quando é fogo, nós só vemos que é fogo, mas as fontes de ignição de cada fogo faz com que aqueles incêndios, aqueles fogos sejam de classes diferentes também, porque existem substâncias próprias, não é, que fazem com que um fogo possa surgir, e essas mesmas substâncias que são as tais fontes de ignição, como no caso o papel, a madeira, o plástico, os equipamentos elétricos, alguns, os líquidos inflamáveis, o combustível e etc, etc, etc. Então, como é que isso funciona na prática? Quando nós estivemos diante de um determinado fogo e queremos dar uma solução naquilo, queremos extinguir, queremos apagar. Isso funciona, na verdade, com alguns procedimentos. A pressão interna,
a liberação do agente, a ação do agente, o resfriamento, o abafamento e a interrupção da reação em cadeia. Ok, vamos começar pelo primeiro elemento. Na pressão interna, como um extintor é sempre um cilindro pressurizado e que armazena um agente extintor, então ele deve liberar este mesmo agente, ou seja, ele o extintor de incêndio, deve liberar este agente, que é o agente extintor. E quando isso acontece, na verdade, aciona-se o gatilho e o agente liberado sob a pressão através de um bocal, direcionando-o para o fogo. É assim que vamos começar a dar os primeiros passos. Isso tudo por quê? Porque a ação do agente, como é de extinguir o fogo, agindo sobre os 3 tipos ou os 3 elementos do triângulo do fogo, então nós temos que passar a fazer as coisas primando pela pressão interna e depois a liberação do mesmo agente. Depois vamos ter aqui uma demonstração com extintor de incêndio, não propriamente direcionado ao fogo, só com o extintor, vamos só mostrar o extintor e ter aqui algumas notas daquilo que estamos a falar. Agora, e quanto ao seu resfriamento? A água ou a espuma é que resfriam o material em chama, ou seja, esse trabalho de resfriamento deve ser feito pela água e a espuma que contém num extintor de incêndio. Isso para mostrar que existe extintor de incêndio próprio de água e extintor de incêndio próprio de espuma. E isso não acontece sempre, vai depender do tipo de fonte de ignição daquele mesmo fogo. O mesmo acontece com o abafamento. No caso do abafamento, é matéria de um extintor de incêndio que contém uma substância ou pó químico ou então dióxido de carbono, porque esses é que são os agentes que removem o oxigênio do ambiente, impedindo a combustão. Eles impedem a combustão. E vale lembrar também aqui que alguns agentes químicos, na verdade, agem interrompendo a reação química do fogo. Isso também é muito importante nós sabermos a partir desta nossa apresentação. Agora, vamos para alguns exemplos de uso. Para exemplos de uso, ou seja, aquilo tudo que os extintores de incêndio fazem na vida prática, a sua utilidade na vida prática. Devemos, na verdade, usar extintores de incêndio nas residências, nos centros comerciais, nas indústrias, nos veículos automóveis e em outras situações de grandes emergências. Também vamos usar os extintores de incêndios. Nas residências, centros comerciais e indústrias, os extintores são utilizados para apagar pequenos fogos de incêndios que possam surgir. Depois vamos falar aqui uma diferença entre fogo e incêndio. Também há diferença. Vamos trazer aqui uma apresentação que vamos, na verdade, versar sobre esses mesmos conhecimentos. Nos veículos automóveis é essencial ter extintor de incêndio porque a qualquer altura um carro pode pegar fogo, caminhões e outros meios de transporte. Então é necessário que nós utilizemos extintor de incêndios também ali nesses mesmos veículos automóveis. E para questões de emergência, obviamente, quando estamos a falar de emergência, aqui vamos falar de emergência numa esfera mais abrangente. Vamos falar daquilo que nos leva a uma grande responsabilidade social. Imaginemos, não importa se o fogo começou num local pequeno, mas à medida em que vai se proliferando, então aquela preocupação, aquela responsabilidade social que deve-se ter é que nós vamos considerar a emergência num contexto geral. Ok, nesses casos já não vamos falar de um fogo de pequena proporção, vamos ter que falar de um incêndio de forma abrangente. Então ali vamos ter que envolver naquela nossa responsabilidade social os agentes dos Serviços Nacionais de Proteção Civil e bombeiros.
obviamente, estamos a contar com uma instituição do Estado. Tem essa e também tem o INEMA, que é o Instituto Nacional de Emergências de Angola. Se nós olharmos, então são vários institutos ou várias instituições do Estado que vão ter que estar envolvidos. Tudo porque à medida em que aquele fogo vai se proliferando, torna-se um incêndio grande. E depois, aquilo não vai só afetar as pessoas naquele lugar onde começou. Até vai envolver pessoas inocentes. Imaginemos numa comunidade onde haja escolas e num dia normal de trabalho ou dia normal de expediente, nas horas normais de expediente também, as crianças a virem da escola com aquela inocência toda. Imaginemos que tenha hospitais aí ao lado, imaginemos que tenha centro de acolhimento dos idosos. Quer dizer, isso tudo é que vai fazer aquela preocupação que constitui a responsabilidade social. Então, é necessário nós acionarmos esses agentes todos que fazem parte das instituições do Estado. É uma grande responsabilidade. Atenção. Ok. Vamos agora falar, para concluir aqui, vamos agora falar dos tipos comuns de extintores. Sobre os tipos comuns de extintores, nós já dissemos aqui que os agentes extintores fazem os diferentes tipos de extintor também. Então, para esse caso em questão e na matéria em que nós organizamos, vamos falar dos 4 diferentes tipos de extintores, e são mesmo comuns, que é o extintor de água, o extintor de espuma, o extintor de dióxido de carbono e assim como o extintor do produto químico em pó. Esses extintores, na verdade, têm funcionalidades completamente diferentes. Porque se nós virmos uma coisa, é para aqueles fogos que a sua fonte de ignição é papel, madeira e plástico, o extintor de água, na verdade, pode combater este fogo ou este incêndio. O extintor de espuma também pode combater, mas o extintor de dióxido de carbono já não é capaz de fazer esse trabalho. Só o extintor, por sua vez, finalmente, só o extintor de produto químico em pó é que pode dar solução para esse fogo que é provocado por papel, madeira e plástico. Agora, para uma outra fonte de ignição deste mesmo fogo, ou de fogo também, que é líquidos inflamáveis ou combustíveis, por exemplo, para esse caso em questão, o extintor de água não é capaz de combater. O extintor de espuma faz alguma coisa, combate, sim senhora. O extintor de dióxido de carbono também pode combater. O extintor de produto químico em pó também dá a mesma solução. E para um fogo que é produzido por materiais elétricos, o extintor de água não é capaz de combater, até porque nós sabemos isso na teoria e na prática, título exemplificativo. Conhecemos essa teoria. Água e eletricidade não se dão bem. O mesmo acontece com o extintor de espuma. A espuma também é um outro agente extintor que não é capaz de solucionar qualquer fogo provocado por material elétrico ou por equipamento elétrico, porque na espuma contém água. É simples assim, é simples quanto isso. Mas o extintor de dióxido de carbono, que é de CO2, dá solução a qualquer fogo provocado por materiais elétricos. O mesmo acontece com o extintor de produto químico em pó, dá esta solução. Então, para nós, aqui o mais importante é sabermos o que é o extintor de incêndio, conforme definimos, saber a sua utilidade na vida prática e em quais locais é que o extintor de incêndio deve, na verdade, ser necessário. E nós falamos aqui em residências, em centros comerciais, nas indústrias, nos veículos automóveis e em outros locais de maior abrangência em termos de emergência.
Ok, muito obrigado pela tua participação ativa em estares aí do outro lado, do princípio ao fim da nossa apresentação. Por favor, não se esqueça, inscreva-se neste canal para ajudar com que o canal possa crescer, porque nós temos mais matérias para trazer aqui e passarmos a discutir em todas as situações. Deixe o seu like, comente, e o seu comentário pode ser uma crítica, uma sugestão ou uma nota adicional ou uma nota até importantissimamente à parte. Nós vamos receber porque precisamos disso. Temos essa responsabilidade de transformar a segurança global em cultura de responsabilidade social. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio ou até a próxima apresentação.